O ex-presidente Michel Temer sugeriu hoje, por meio de nota, que o presidente Jair Bolsonaro revogue o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira e teve o pedido recusado pouco depois em uma postagem no Twitter de Bolsonaro. O presidente compartilhou a nota por meio de um link e disse não, seguido de um sinal de positivo. Resposta curta, mas que já diz muito, né, Salles? Não, completamente. O Temer também tem que ficar na dele, né? Onde já se viu um ex-presidente da República dar sugestão de como o atual presidente da República deve gerir a seu poder, como disse bem o Ives Gandra, o seu poder absoluto de decidir sobre o decreto. Não tem cabimento isso. Quer dizer, já basta aquele episódio que nós assistimos no 7 de setembro, em que o Temer fez aquela carta e aquela coisa toda, ou contribuiu para aquele processo, e logo em seguida foi naquele jantar com empresários fazer aquelas brincadeiras, etc., com o presidente Bolsonaro. Eu acho que há certas liturgias do cargo. O ex-presidente Temer fez um bom trabalho na transição do governo Dilma, do lamentável governo Dilma, né, em que o PT acabou com o nosso país. O Temer cumpriu o seu papel, mas os ex-presidentes deveriam seguir um pouco o modelo que tem nos Estados Unidos. O ex-presidente não se mete em política, praticamente não dá palpite em política, porque a política é feita por quem está aqui no cenário. Aliás, essa é uma lição que o Lula poderia ter também aprendido, né? Uma vez que ele saiu pela porta dos fundos da vida pública, foi preso, cumpriu pena, não é? Comprovou-se todas as teses de mensalão, corrupção e tudo aquilo, ele deveria ficar na dele, né? E volta para estremecer a democracia brasileira com todas essas declarações estapafúrdias. Então, acho que o presidente Bolsonaro fez muito bem em dizer ao Temer, fica na sua, quem decide sou eu. Você, Zé? O ex-presidente Michel Temer, nessa nota, eu li a nota toda, né? Ele relata ali uma tensão entre poderes, e há essa tensão. Mas a tensão foi criada exatamente por uma decisão que é claramente exagerada do Supremo Tribunal Federal contra um deputado que visivelmente é aliado do presidente Jair Bolsonaro e amigo da família, amigo, inclusive, do deputado Eduardo Bolsonaro, que foi ao Supremo Tribunal Federal tentar assistir o julgamento, e os dois foram barrados na porta do Supremo Tribunal Federal. Então, a nota do ex-presidente Michel Temer, ela chama a um entendimento entre poderes. Sim, e esse entendimento agora é o Supremo Tribunal Federal entender que o presidente da República tem o poder da caneta quando se refere a decretos, e entre os decretos está esse, que o artigo 84 da Constituição garante, e pronto, ponto. Este é o momento do entendimento. E o presidente Michel Temer, ele é muito ali preocupado, né, com essa história de entendimento entre poderes, até porque a Constituição fala, né, nesta harmonia. Mas quem quebrou a harmonia aí não foi o presidente Jair Bolsonaro. Não há recuo, já está no Diário Oficial o decreto. Você, Fiuza, 2 minutos. São os surfistas do antibolsonarismo, né? Isso é tão grosseiro, é tão caricato, é tão óbvio, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, Vitor. O antibolsonarismo, esse que é um ativo para esse clube, que quer viver aí de interesse particular, de ter os padrinhos certos, as oportunidades, quebrar as pernas da democracia, ter um preposto no palácio e mandar em todo mundo. Isso não é só no Brasil que está acontecendo, todo mundo já entendeu. Agora, esse antibolsonarismo, portanto, que é aí o ativo, a desculpa, o pretexto para esses que cansaram da ideia de democracia, esse antibolsonarismo, ele é irmão gêmeo do Fora Temer. É igualzinho, e eu já repeti isso algumas vezes aqui, propositalmente, porque isso é pedagógico. Foi exatamente o que se passou no período, como já disse o Salles, um período de recuperação, não foi um período de ladroagem no governo, no Palácio, foi um período de recuperação da agenda econômica, da Petrobras, do risco país, da política fiscal, e se passou 1 ano e meio de conspiração com esses mesmos que estão aí, que o Temer era o pior da galáxia, conspirando, botando manchete, o STF botando gente para atormentar lá, mesmo modus operandi, prorrogando inquérito, exatamente igualzinho. E agora a gente vê. Tinha o Fernando Henrique fazendo o mesmo papel, pediu para o Bolsonaro renunciar, pediu para o Temer renunciar, e aí o Temer
que aguentou ali naquele momento, sai daquele ataque, daquele massacre e mostra que não aprendeu nada e repete o que fizeram com ele. Diga, Ana. É impressionante, né? Como esses velhos caciques aí da política brasileira, eles não conseguem sair de cena, né? Eles adoram o holofote, são viciados em poder, né? Temer, Omar Aziz, Renan Calheiros, quantos anos Renan Calheiros aí, estamos vendo tudo que Renan Calheiros faz, pilhas e pilhas de processos nas mesas do Supremo Tribunal Federal, nada acontece. Fernando Collor de Mello, e, no entanto, eles ainda acham que podem se comunicar de alguma forma com a população, e isso não existe mais. O povo, a nação brasileira não quer mais ouvir esse tipo de personagem. O brasileiro quer tocar a vida, quer sair desse estado de inércia que esses políticos há muitos anos colocaram o Brasil, né? E como hoje existem as redes sociais, o brasileiro tem voz, é possível cobrar de cada um deles, é possível expor a opinião de cada um de nós, é preciso silenciar as redes sociais, os aplicativos de mensagem. Agora, fica o questionamento aqui para o ex-presidente Michel Temer, né? Mostramos agora o vídeo do indicado pelo Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defendendo a graça, o perdão presidencial como uma prerrogativa constitucional do Executivo. Agora, não serve, né? Exatamente porque, de alguma forma, o que o presidente Bolsonaro fez dentro da Constituição irritou aí os velhos caciques da política. Nós poderíamos comparar a lista do presidente, da graça presidencial do presidente Bolsonaro com do ex-presidente Michel Temer. Seria interessante colocar aí os nomes, uns do lado do outro.